Prezadas crianças, prezadas mães e pais, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. De toda a lei de Moisés, de tudo aquilo que está nos 5 livros, chamado Pentateuco, qual é o maior mandamento? O mandamento que os judeus sabiam de cor e repetiam 3 vezes por dia era este, que está escrito aqui na primeira leitura, no capítulo 6 do Deuteronômio. Ouve, Israel. Ouve, em hebraico se diz Shema. Shema, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, não se deve servir a outros deuses, porque só há um, que é o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O amor a Deus deve ser completo. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. O amor a Deus deve ser interior. É um amor cordial, o amor do coração. O amor de Deus deve ser completo. Nada deve faltar nele. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, fala sobre Jesus como sacerdote. Sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Alguns colocam como sinônimo sacrificador. Mas todo sacerdote deve oferecer algo, e aquilo que ele oferece chama-se vítima. Ele oferece a vítima a quem? A Deus, evidentemente. Os sacerdotes da antiga aliança foram instituídos no tempo de Moisés, quando Deus mandou que o irmão de Moisés, chamado Arão, fosse ungido com óleo e fosse consagrado ao Senhor. Ele era o sacerdote. Depois, os filhos dele, os descendentes dele, da tribo de Levi. Os que eram da tribo de Levi eram chamados levitas. Eles possuíam um sacerdócio segundo a lei de Moisés, vindo desde o tempo de Arão, que era irmão de Moisés. Mas acontece que eles morriam e tinham que dar lugar a outros. Os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Não havia um que vivesse para sempre para oferecer sacrifícios. Então eles morriam e davam lugar a outros. Cristo, porém, possui um sacerdócio que não muda, porque ele permanece para sempre. E por isso ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus Pai. Porque ele está sempre vivo, intercedendo por nós. Ele é precisamente o sacerdote de que precisávamos. Ele é santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e depois que ele morreu e ressuscitou, elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os outros sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia. Primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Assim faziam os sacerdotes da antiga aliança. Ele já se ofereceu uma vez por todas. Ofereceu o quê? A si mesmo. Os sacerdotes da antiga aliança ofereciam animais, óleo, vinho, frutos da terra, feixes de trigo, de cevada, mas isso eram coisas que estavam fora dele. Jesus não ofereceu uma vítima diferente dele. Jesus ofereceu a si mesmo. E esta oferta que Jesus fez de si mesmo ao Pai, na cruz, e que ele agora perpetua na Santa Missa, tornando-se presente sobre os altares, ela é definitiva. Com o sacrifício de Jesus, agora já não há mais necessidade de oferecer o sacrifício da antiga aliança, porque ele, além de sacerdote, é vítima. E uma das vítimas era um filhotinho de carneiro. Como se diz um filhotinho de carneiro? Um cordeiro. Os judeus usavam um cordeiro para oferecer como vítima de expiação pelos seus pecados. Mas um cordeiro é um animal irracional. O sangue dos cordeiros não apaga pecados.
Mas quando João Batista apontou para Jesus, que veio até ele no Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. É diferente. Eis aquele que tira os pecados do mundo. O sangue de Jesus, ao contrário do sangue de animais, é capaz de apagar os nossos pecados. E o sacerdócio dele é para sempre, porque ele não é apenas homem, ele é homem e Deus. Como homem, ele pode sofrer e morrer. Como Deus, o seu sacrifício tem valor infinito, capaz de tirar os nossos pecados e de devolver para nós a graça que nossos pais haviam perdido. Vou prosseguir. A lei instituiu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza. A lei de Moisés instituiu os sumos sacerdotes que fraquejavam, morriam e precisavam ser substituídos uns pelos outros. Enquanto a palavra do juramento, que é isso? Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma citação do Salmo 109. É um juramento. Enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. Então Jesus é filho, não é apenas um escravo. Ele é Deus, porque é filho de Deus. Não é um simples homem. Ele foi tirado do nosso meio, porque nós somos homens. E ele é capaz de oferecer ao Pai um sacrifício que lhe agrade e que pode tirar os pecados do mundo e devolver-nos a graça. E esta graça é lembrada pela água que saiu do lado do peito de Jesus. Tiraram aqui a imagem de Jesus misericordioso. Mas quando a imagem está aqui, nós vemos 2 raios saindo do peito dele. Qual é a cor dos raios? Um branco e um vermelho. O branco representa a água e o vermelho o sangue. A água que saiu do peito de Jesus, quando o soldado transpassou o seu coração com a lança, esta água representa a graça. A graça que Jesus conquistou para nós, para nos purificar dos pecados e para nos saciar a sede. Tudo isso ele conquistou para nós. Este foi o grande presente de Jesus, a graça e com ela a paz. O Evangelho hoje fala de um mestre da lei que vem até Jesus de boa fé, fazendo uma pergunta sem a intenção de provocá-lo. Pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus repete o que ele já sabia e que estava escrito no Deuteronômio e que eles recitavam 3 vezes ao dia. O primeiro é este: ouve, ó Israel, Shema, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Sem ser perguntado, Jesus disse qual é o segundo maior mandamento. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento já existia na lei de Moisés, estava no livro do Levítico. Não existe outro mandamento maior do que estes. Por que os 2 estão sempre juntos? Porque eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo. Os raios ligam a roda até o eixo. Vamos fazer de conta que o eixo é Deus e os raios somos nós. Quanto mais os raios se aproximam do eixo, mais eles se aproximam uns dos outros. O que quer dizer? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos uns dos outros também. Se você quer amar a Deus, deve amar também o seu irmão. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão, é um mentiroso. E a verdade não está nele. Palavras de São João Evangelista. O irmão nosso é a imagem de Deus. Algum de nós gostaria que alguém pegasse a nossa imagem, colocasse na parede e atirasse dardos contra ela? Não. Mas é só um retrato. Mas o retrato me representa. O próximo é a imagem de Deus. Deus não quer que nós façamos mal à sua imagem. Por isso, aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Tenha respeito por ele. Quando Jesus respondeu isso, o mestre da lei elogiou Jesus. Muito bem, mestre, é como disseste. Ele é o único Deus, não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
E Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. O que foi que Jesus disse para ele? Não estás longe do reino de Deus. Que coisa bonita, esse elogio desse escriba, deste mestre da lei. Hoje, podemos imaginar uma cena contrária. Alguém que resolva fazer 1000 coisas pela igreja, entrar em 1000 movimentos e associações, fazer novenas e trezenas, só que conserva raiva no coração, não se reconcilia com o próximo, chega até a falar mal dele. Uma pessoa como essa, embora esteja fazendo muitas coisas externas para ajudar a paróquia, não está amando o próximo. E Jesus poderia dizer para esta pessoa: tu ainda estás longe do reino de Deus. E não vai adiantar a gente dizer: mas eu sou ministro extraordinário da Eucaristia, eu presido o conselho dos dizimistas, eu faço parte do conselho paroquial da minha paróquia. Falta o mais importante: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo com a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Por isso que São Paulo insistia tanto, mais tanto, mais tanto, que os seus fiéis fossem um. Porque a unidade que existe onde há amor é algo que demonstra que Deus está lá. A igreja é o quê? Una, santa, católica e apostólica. A primeira nota da igreja é a unidade. E é pela nossa unidade que nós vamos atrair as pessoas. Toda vez que houver divisões, estaremos sendo causa de tropeço, para que os outros não se aproximem da igreja e não se salvem. Que Deus nos livre de fazer isso. E que façamos penitência pelo mal que já causamos com as divisões. Que Maria Santíssima Mãe da Unidade, que esteve junto dos apóstolos, rezando para que eles recebessem o Espírito Santo, e recebeu com eles, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.